Boa noite. No programa desta terça-feira, conversamos com Ludmila Oliveira, reitora da UFERSA, e ainda pré-candidatos mencionam movimentação de apoios para eleições municipais. O cenário político está no ar. Participe do nosso programa Cenário Político através do nosso Instagram, @Cenário Político TCM, ou pelo nosso WhatsApp, 988028941. Mande sua mensagem, mande sua interação, participe aqui do programa. Olha, a Câmara Municipal aqui de Mossoró realizou hoje mais uma sessão ordinária, aprovando 10 projetos. Os projetos foram aprovados de maneira unânime, em caráter de urgência especial. A sessão ocorreu de forma calma, discutindo sobre vários projetos que estavam na pauta, tendo quase 3 horas de duração. Dentre os projetos aprovados estão a criação da Procuradoria da Mulher na Câmara Municipal de Mossoró, de autoria da ex-vereadora Larissa Rosado. A denominação de estabelecimentos no município e outras situações também foram aprovadas na casa. A Câmara também deliberou sobre matérias legislativas, entre despachos de projetos de lei às comissões e a aprovação de requerimentos e indicações dos parlamentares. A Câmara volta a se reunir nesta quarta-feira para mais uma sessão ordinária dessa legislatura. Aí mais uma sessão da Câmara Municipal realizada nesta terça-feira. Amanhã também é outro dia de sessão ordinária. Olha, o partido mais novo do Brasil, Unidade Popular pelo Socialismo, definiu que terá pré-candidatura própria à Prefeitura de Mossoró. Os estudantes Vitor Hugo Souza e Renan Marrocos irão compor a chapa como candidatos a prefeito e vice-prefeito, respectivamente. O nosso jornalismo conversou com o Vitor Hugo sobre a possível chapa do partido. Primeiramente, eu gostaria de apresentar o nosso partido, A Unidade Popular é o partido mais jovem do Brasil, criado com a intenção de defender os direitos da classe trabalhadora e enfrentar o avanço do fascismo. Então, aqui em Mossoró, a gente sentiu uma necessidade muito grande de colocar nossa candidatura, pois as que já estavam dadas eram todas de partidos da direita, que se aliam à burguesia e entregam os direitos da classe trabalhadora em troca de favores. Então, é muito importante ter uma candidatura como a minha e do camarada Marrocos, que somos estudantes. Eu sou estudante da UFERSA, Marrocos é estudante da UERN, coordenador do Diretório Central dos Estudantes. E nós sabemos como é que é a vida do jovem, como é que é a falta de perspectiva do futuro, a falta de oportunidade de emprego, a dificuldade para acessar a cidade, de usar o transporte público, de chegar na universidade e permanecer. Então, é muito necessário a gente estar fazendo essa candidatura que traga realmente a nossa perspectiva, porque ninguém melhor para nos representar do que nós mesmos. Tá aí mais um nome que se coloca como pré-candidato à Prefeitura de Mossoró, conforme ele falou, numa outra perspectiva aí de pré-candidatura à Prefeitura da cidade, nesse partido novo, o partido mais jovem do Brasil, mais aliado à ala da esquerda. E aí a gente vai dar início à nossa entrevista com a reitora da UFERSA, Ludmila Oliveira, que retorna aqui ao programa Cenário Político, para a gente debater um pouco esse panorama da Universidade Federal Rural do Semiárido. Bem-vinda, reitora, aqui ao programa Cenário Político. Primeiro vamos tratar sobre esse assunto mais recente, que envolve a greve que aconteceu na universidade, dos professores e dos técnicos, as duas encerradas. Qual é o próximo passo agora na universidade após o encerramento desses movimentos de paralisação? Boa noite. Boa noite, Natália. Boa noite, assinantes da TCM, pessoas que nos acompanham. Bom, dizer que a greve, primeiro, um movimento legítimo, um movimento que foi importante nesse momento, destacar as conquistas e dizer que não era somente salário, eram outras demandas e que, graças a Deus, teve seu êxito, sim. Bom, no que concerne à greve dos servidores técnicos e administrativos, antes mesmo de vir para o programa, nós tivemos uma reunião com o Sinteste e já fizemos os encaminhamentos, Amanhã os servidores técnicos já retomam e, assim, nós demos todo o apoio desde o início da greve ao movimento e, assim, essa parte agora de retorno diz respeito à acomodação da organização das atividades com o retorno. Haja vista, existem demandas represadas em que toda a instituição deve estar sensível
respeitando as limitações e as condições de cada servidor técnico. No que diz respeito aos docentes que também já retornaram, amanhã nós estaremos fazendo a reunião do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, CONCEP, para reorganização do calendário acadêmico. Foi suspenso e com a suspensão agora é definir o início das aulas. Então, amanhã, às 14 horas, essa reunião irá definir o início das aulas. A gente só pode dizer a data de definição após a reunião, né? Haja vista, haver as ponderações entre a organização do calendário acadêmico que estava suspenso e também a condição dos nossos estudantes. Reitor, e alguma perspectiva, eu sei que ainda vai ser discutido amanhã com o CONCEP, mas há alguma perspectiva para essa retomada? Houve muito prejuízo em relação a essa questão das aulas com a suspensão do calendário acadêmico em função desse acompanhamento das aulas? Olhe, pelo tempo que a universidade ficou em greve, como houve a suspensão do calendário acadêmico, né? O retorno, que foi discutido hoje, inclusive no comitê de graduação, é que comece dia 8, segunda-feira, né? Então, as atividades retomam imediatamente na quinta-feira. Então, tem esse intervalo de planejamento, de organização para o retorno da instituição e a proposta é que se comece na segunda-feira as aulas. Assim, falar em prejuízos, né, em relação a uma greve é sempre muito complexo, porque o que a gente tem que observar é a condição sine qua non que norteou a greve, os ganhos e também entender que no universo do serviço público essas possibilidades elas existem, não é? E é importante destacar para a sociedade entender que a pauta da greve não era unicamente aumento de salário. Haviam outras pautas no que diz respeito à carreira, no que diz respeito a ajustes nosso da carreira enquanto servidor público que eram importantes nesse momento de serem discutidos e ajustados. Reitor, e aí nesse processo de greve que houve na universidade, fala em relação, por exemplo, aos docentes, aos professores. Sim. Inclusive, a UFES entrou bem depois de outras universidades federais. Havia um movimento nacional de paralisação das universidades federais e a UFES ficou um pouco depois, deixou para um pouco depois das outras universidades. Como é que foi a sua avaliação desse movimento, a sua participação e condução também desse movimento enquanto reitora da universidade? Bom, eu entendo, não é, a legitimidade do movimento, considero importante, é um direito, não é, que nós temos que respeitar e, assim, a nossa condição foi sempre de apoiar. Né? Eu lembro que os estudantes, reitora, mas nós precisamos das nossas aulas, agora que o calendário acadêmico foi regulamentado, mas são condições de acontecimento que nós não temos esse controle. Né? A universidade decidiu entrar depois, mas o movimento foi um movimento muito amplo, em nível nacional. Eu mesma tive a oportunidade de conversar, de participar de reuniões na Andifes com o Comando Nacional de Greve no que diz respeito aos docentes, com o presidente da Andes. E, assim, era uma pauta, né? Foi uma pauta que envolvia não só a questão salarial, o aumento em si, porque quando se fala em greve, se coloca logo a questão do dimensionamento ali, da projeção de aumento, até porque nós recebemos um aumento ano passado, como foi noticiado, né? Houve um aumento no que diz respeito ao auxílio à alimentação, mas existiam outras condições da própria carreira que estavam ali sendo discutidas, não é? E a projeção de aumento que se ficou. Então, a categoria docente e técnica decidiu, em nível nacional, fazer uma movimentação. Considerei a movimentação muito dialógica do ponto de vista das negociações. Aquela resistência de não voltar logo é normal, é natural, a gente não pode falar assim de enfrentamento. Nós temos que falar de negociações e numa análise custo-benefício em que as condições governamentais tenham podido atender e também as categorias ali envolvidas tenham aceitado as tratativas. Mas, desde o início, nós trabalhamos para apoiar, para acomodar. Inclusive, quando os nossos docentes deflagraram a greve, nós
nós mesmos convocamos a suspensão do calendário acadêmico para que não houvesse uma dicotomia entre um está dando aula, outro não está dando aula, né? Então, o Conselho decidiu, o calendário foi suspenso, pensando nessa análise de custo-benefício aí no momento em que as instituições do país de ensino estavam de greve. Houve um entendimento com a comunidade acadêmica. Sim. Em relação, inclusive, a essa suspensão do calendário. Sim, foi deliberada em conselho, né? Foi deliberada em conselho. Só é possível fazer uma suspensão dessa em deliberação em conselho. Outras instituições no país não fizeram isso. Qual foi o problema? E qual problema estão enfrentando agora? Docentes que não aderiram à greve, aí continuaram dando aula. Aí docentes que aderiram. Então, quer dizer, você tem uma descontinuidade nas atividades e isso prejudica imediatamente o nosso estudante. Então, foi muito prudente, não é? É discutível essa questão de suspensão de calendário acadêmico, mas eu, enquanto reitora, enquanto gestora, tinha que ter uma posição, e nós temos que ter uma posição, não é? De apoiar. Se é para apoiar, temos que apoiar e fazer as coisas acontecerem. Docentes e estudantes da UERN realizaram nesta terça-feira um ato público unificado na reitoria da universidade. Estudantes e professores da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte foram representados no momento pela ADUERN e pelo DCE. As entidades apresentaram suas reivindicações à reitoria da UERN, focadas principalmente na recomposição salarial para os professores, na melhora das condições estruturais da universidade e na garantia de mais professores para os estudantes. Hoje nós estamos aqui solicitando melhores condições de trabalho, tanto estruturais como acadêmicas na nossa universidade, junto com os estudantes, mas também solicitamos uma política de valorização salarial que possa ser permanente. Estamos com uma defasagem salarial de mais de 10 anos, mais especificamente de 12 anos, com congelamento salarial. Então, estamos aqui solicitando uma política de valorização desse trabalhador através da remuneração. Para reivindicar, acima de tudo, mais professores para a nossa grade curricular. Hoje a gente tem um déficit muito grande de professores dentro da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Isso inviabiliza a nossa formação, né? E, mais do que isso, inviabiliza também a qualidade do nosso ensino. Hoje nós, estudantes, lutamos por uma UERN que seja referenciada nacionalmente. A gente luta por uma educação de qualidade, uma educação pública, gratuita, popular, e hoje a gente luta também para que os nossos professores tenham dignidade enquanto estiverem dando aula para a gente, porque isso faz parte da luta por uma universidade de qualidade. No momento, a comissão da ADUERN apresentou um documento com propostas para sanar o problema, estabelecendo diálogo junto à reitoria. Esse momento é o terceiro momento que estamos com a Associação dos Docentes. Então, a terceira rodada de conversas e de construções, e hoje será entregue pela associação à reitoria mais uma rodada de propostas, e não tenho dúvidas que agora a gente entendendo os limites fiscais, os limites financeiros do nosso Estado, os limites da nossa autonomia que aprovamos recentemente, nós conseguiremos sim chegar num denominador comum e assim pautar não somente a valorização dos profissionais por meio das nossas remunerações, mas também pautar aquilo que mais nos move relacionado às condições de infraestrutura e tantas outras coisas que a nossa universidade precisa avançar, porque não podemos esquecer que a nossa autonomia ela é de no máximo 3 anos e estamos aqui pautando a nossa universidade diuturnamente para que a gente possa fazer com que essa universidade chegue ainda mais longe. O ato público traz em discussão pautas defendidas pelos docentes e discentes da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, sendo representados no momento pela ADUERN e pelo DCE, em negociação junto à reitoria e ao governo do Estado. Os dois lados buscam um diálogo para solucionar o problema o mais rápido possível. Estamos na mesa de negociação, estamos aguardando aí uma possível contraproposta para continuarmos o diálogo nesse processo de negociação. Está aí os representantes da ADUERN conversando também, além da representante dos estudantes, conversando com a nossa reportagem. Ontem a gente recebeu aqui no cenário político a Rivânia Moura, que faz parte dessa mobilização da universidade, que encampa também essa luta aí na UERN. E a gente vai continuar aguardando aí esse andamento das negociações entre professores, a Associação dos Docentes e a reitoria da universidade.
para essa avaliação dessas discussões e debates aí visando essa campanha salarial da UERN, além também de outras questões que envolvem contratação de professores, que foi mencionado também essa contratação necessidade pela estudante. Olha, vamos mudar de assunto, falar um pouco sobre essa preparação das eleições municipais, porque o pré-candidato à Prefeitura de Mossoró pelo PSDB, Laurence Amorim, será apoiado pelo PSB aqui na cidade. O jornalismo TCM conversou com o pré-candidato. Olha, o PSB definiu o apoio com muita alegria aqui a presidente estadual Larissa Rosado, a ex-deputada Sandra Rosado, todo o grupo político deles definiram o apoio. No próximo dia 3, nós vamos estar nos reunindo com o PSB, com o pessoal do partido, para que a gente possa estar anunciando esse apoio junto com eles. Então é uma enorme alegria, é um grupo importante da cidade de Mossoró, que tem relevantes serviços prestados na cidade, tanto a ex-deputada estadual, a ex-vereadora Larissa Rosado, como a ex-deputada federal Sandra Rosado, enormes serviços prestados à nossa cidade, e a gente fica muito grato por esse apoio e nessa construção dessa frente ampla de oposição, para que a gente possa avançar e discutir com as pessoas de Mossoró as necessidades, os problemas que a nossa cidade tem, o que a gente precisa avançar e o que a gente precisa reconstruir em nossa cidade, principalmente a saúde pública, a segurança, a educação, que vem passando necessidade no nosso município. Está aí o presidente da Câmara Municipal de Mossoró, pré-candidato pelo PSDB à Prefeitura, o Laurence Amorim, falando sobre esse apoio do PSB. Larissa Rosado, que foi vereadora, inclusive pelo PSDB, agora está no PSB e declara apoio a essa pré-candidatura nessa fase aí de organização de costuras políticas visando as eleições municipais do ano de 2024. A gente retoma o nosso assunto aqui sobre o FERSA com a reitora Ludmila Oliveira, mencionando também, falando em política, reitora, falando também sobre como tem sido esse debate com o Ministério da Educação. A senhora falou que a pauta dos professores e dos técnicos não era apenas salarial, ela envolvia outros aspectos, infraestrutura, alguns decretos que limitavam inclusive o poder de greve. Então, como tem sido esse debate atual da reitoria com o Ministério da Educação? Bom, bastante propositivo, não é? Com resultados que a sociedade pode acompanhar, não é? Nós, desde que a nova gestão governamental do país começou, nós temos trabalhado de maneira muito tranquila, não é? E eu quero dizer que conseguimos receber grandes conquistas dentro desse 1 ano e meio, não é? Dessa nova gestão governamental. Nós temos que registrar que o MEC tem prontamente atendido nossas demandas, inclusive novos códigos de vagas de docentes que nós estávamos aguardando, recebemos mais, novos servidores técnicos administrativos, não tantas vagas, mas eu quero aqui dar um exemplo que é bastante importante colocar. Em 7 dias, nós fizemos um pleito, não durou mais do que 7 dias, para conseguir uma vaga de museólogo, porque nós estamos prestes a inaugurar a nossa Pinacoteca e o Memorial Ezão Ufessa, e nós conseguimos. Dentre outros códigos de vagas, a título de exemplo, a contemplação com o PAC, né? O Programa de Aceleração de Crescimento. Importante registrar que as demandas que nós solicitamos dentro daquilo que foi possível atender, porque é importante registrar que foi nos dada ali uma margem de solicitação, e o que nós solicitamos, nós somos atendidos. Então, o MEC tem sido grande parceiro dessa gestão, a universidade tem atendido às suas expectativas e, do ponto de vista orçamentário, nós somos uma das universidades do país que está com a sua situação equilibrada. O que é que eu chamo equilibrada? A instituição, qualquer instituição pública, ela não tem caixa, ela não tem sobra, ela tem que se manter numa condição de equilíbrio, né? Então, nós estamos nessa condição de equilíbrio. Hoje, a instituição mantém as suas atividades, consegue atender às expectativas em seus campi e, importante colocar, a abertura de cursos novos dentro, já desse ano, nós temos um curso de tecnólogo em
gestão ambiental no campus de Angicos, né, já com códigos de professores garantidos. Temos um curso de ciência de dados em Mossoró, em andamento, já com códigos de vagas garantidos, né? Temos aí, por força do projeto de extensão e pela formação de pilotos, um curso de ciências aeronáuticas em andamento, né? Importante destacar, sem contar realmente na recomposição que recebemos, não é? Quer dizer, nós não temos superávit, nós não temos sobra, mas o que nós temos dentro daquilo que se diz assim, mas se a gente for ver, está faltando alguma coisa, sempre vai faltar. Sempre vai faltar. Agora que a nossa gestão, ela tem sido elogiada, ela tem sido reconhecida e a nossa assistência estudantil, hoje, em nível de Brasil, ela é referência. Muito importante colocar isso. Hoje a UFES é referência na assistência estudantil, a UFES é referência na transparência, a UFES é referência nos órgãos de controle, em suas ações e naquilo que realiza. Então, tudo isso é fruto de um trabalho, de uma equipe e de um bom diálogo com o MEC. Isso é muito importante registrar. Se você não tem isso, você não consegue avançar, você não consegue ter conquistas. Então, é importante nós registrarmos esse momento na universidade. A senhora mencionou em relação ao novo PAC da educação, que a UFES será contemplada com recursos, inclusive a UFES deu divulgação a esses valores que vai receber para melhorias de infraestrutura, inclusive do centro tecnológico, né? Qual a importância desse centro tecnológico para a universidade? Como é que vai funcionar e qual é a perspectiva que a reitoria tem? Olhe, para nós vamos receber aí quase 25 milhões, né? E ainda temos expectativas de receber mais. Importante dizer que já os encaminhamentos para o andamento dessas obras já estão sendo feitos, já estão sendo realizados. Temos, dentro dos próximos dias, uma reunião no MEC com a equipe para apresentar a nossa proposição de execução dos projetos dos 24,7 milhões que iremos receber. E um destaque de todas essas obras, não é? É o Centro Tecnológico, que, na verdade, faz parte do complexo que vai ser o nosso parque tecnológico na universidade. A parte legal estava em andamento, de emendas parlamentares nós tínhamos dado início às obras, não é? Então o que se tem lá hoje foi de obras que nós conseguimos aí de emendas parlamentares, né? A título de exemplo, uma emenda que recebemos do general Girão, colocamos recursos da universidade, mas recebemos do MEC agora 7,3 milhões para concluir a obra. Isso para nós é muito importante. É importante relembrar aqui, para quem não sabe, a história do prédio que vai ali abrigar o Parque Tecnológico. Há quase 4 anos, nós recebemos aquele prédio numa permuta, não é? Ali com um terreno, ia ser o Ministério Público do Trabalho. A expectativa, quando a gestão iniciou, é que lá fosse ser a reitoria, ia ser o Palácio das Carnaubeiras, salvo me engano. Mas quando nós assumimos, nós pensamos numa universidade que pudesse se projetar com o diferencial que ela tem em nível de semiárido para o Brasil e para o mundo. A UFES é a universidade do semiárido brasileiro. Para isso, né, precisava ter ali a sua referência do ponto de vista de inovação, de ciência e tecnologia. Isso não se faz sem condição. Isso não se faz sem ter lugar. Então, como é que isso funciona hoje, com todo o crescimento que nós temos hoje em dados referentes à inovação na instituição, ao número de patentes na instituição e ao número de convênios, inclusive internacional? As coisas foram acomodadas dentro de uma dinâmica. Nós temos cowork em salas de professores, dentro do próprio NIT, mas quando o nosso parque estiver pronto, com sua estrutura, que é de encher os olhos, vai ficar um prédio lindo, não é? Um prédio belíssimo ali na rua que dá acesso aos fóruns da Justiça em Mossoró. Será não só um exemplo, não é, de arquitetura para os nossos estudantes de arquitetura que estão lá em Paus Ferros, mas será também um local dinâmico, um local em que a ciência, a tecnologia e a inovação será feita dentro de Mossoró, a capital do semiárido, e na UFES, a Universidade do Semiárido Brasileiro, em instalações que não nos deixam inferiores a qualquer local em parte do mundo.
Olha, o governo do Rio Grande do Norte firmou uma parceria com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, com o objetivo de aprimorar a gerência pública e a inclusão social aqui no estado. Com o intuito de fortalecer o trabalho da capacidade de gestão pública, a governadora Fátima Bezerra alinhou uma parceria junto à ministra Esther Dweck. Foram 5 áreas super importantes, né, que são 2 termos de autorização de uso sustentável para comunidades pesqueiras, que já estavam querendo isso há muito tempo, e vão poder construir seus ranchos aí com essa parceria interfederativa, né, entre o governo federal, a deputada federal que fez a emenda, o vereador que mobilizou o pessoal e o governo estadual que vai executar. A gente também fez o parque na São Gonçalo do Amarante, que é super importante, o Parque Dona Militana, que vai receber o nome dessa mulher tão importante, que já foi condecorada pelo presidente Lula no seu primeiro mandato, e agora a gente vai ser eternizada aí também no parque. A gente teve a área de regularização fundiária em Currais Novos, que eu acho que eu queria reforçar isso, a regularização fundiária é um projeto importantíssimo, uma das linhas mais importantes aí do nosso programa de democratização de imóveis, o Imóvel da Gente, junto com a habitação e com equipamentos sociais. E aí eu queria reforçar também o programa de gestão e inovação, que é um programa nacional onde a gente faz uma parceria com o governo estadual de modernização do estado, mas que também vai levar para as prefeituras essa modernização. Esse é o pontapé inicial para que a gestão estadual consiga promover e fortalecer estratégias que possibilitem avanços para um trabalho inclusivo que beneficiará a população do RN. O estado aderir ao Programa Nacional de Gestão e Inovação. E com isso a gente ter o apoio do ponto de vista do Ministério para que a gente possa avançar cada vez mais no sentido de modernização, utilizando inclusive a novidade, a ferramenta que é a questão da digitalização, ou seja, na verdade esse Programa Nacional de Inovação e Gestão que nós estamos solenizando hoje, porque a gente já aderiu, está possibilitando que o Estado possa avançar cada vez mais do ponto de vista de modernização da máquina pública, trazendo economicidade e, ao mesmo tempo, eficiência na prestação dos serviços. O momento contou com a presença da presidente da Colônia de Pescadores de Natal. Rosângela Silva falou como esses projetos irão contribuir para a melhoria da atual realidade das comunidades que ficam localizadas na região da capital. Os pescadores saíram da sua casa, como exemplo, a Vila de Ponta Negra, eles moram na vila e desciam para a praia com motor de rabeta nas costas, com rede. Quem não tinha uma carroça para colocar, porque muitos eles se ajudam numa carroça. Então essa é a grande dificuldade, muito peso nas costas para eles trazerem todo dia, porque se deixasse lá na praia, acontecia sinistro de roubo, essas coisas aí que acontecem. Então o rancho, quando estiver construído, é um lugar onde eles vão guardar os seus apetrechos. Tá aí a visita da ministra aqui ao Rio Grande do Norte, esse evento com a governadora Fátima Bezerra, e aí falando sobre inovação na gestão pública, um tema bem importante, pertinente também a ser colocado em relação ao governo do estado e também essas parcerias firmadas que foram anunciadas visando também a economia popular, exemplo também da Colônia de Pescadores, agricultura familiar, alguns pontos já colocados nessa discussão. Olha, falando ainda nesse cenário de eleições municipais, pré-candidato à prefeitura pelo Republicanos, o vereador Zé Peixeiro conversou também com o nosso jornalismo sobre o assunto há pouco mais de 3 meses para a realização das eleições. Quem vai decidir é Mossoró, a população é quem vota, decide quem vai votar. Até então não tem ninguém candidato a prefeito, somos só pré-candidato. Zé Peixeiro é pré-candidato a prefeito. Desde então que a gente já veio nessa Câmara 4 vezes, graças a Deus, a população de Mossoró entendeu, já votou 2 vezes mais bem votado. Cada vez que a gente vai para uma campanha, sempre aumentando as quantidades de votos. Em 2016 a gente foi mais bem votado com 2.800 votos. Agora em 2020 a gente foi votado 3.000 e poucos votos. Para deputado a gente tirou quase 9.000 votos. Então quer dizer que Mossoró vem querendo votar em Zé Peixeiro. Então a gente decidiu, cabe agora o nosso partido decidir, né, que a gente aqui diz uma coisa, mas todo mundo sabe que a situação vem de cima para baixo, como se fosse chuva, né? Então a gente está no Republicano, um dos partidos maiores do Brasil também, considerado maior. Temos 2.600 e tantos vereadores no Brasil, temos 70 e tantos deputados estaduais, 40 e tantos candidatos federais
candidato não, deputado de verdade já. Lá. Então, um partido desse só tem a crescer. Acredito eu que meu nome ainda continua no partido e acredito que o partido vai ter interesse de ter a nossa pré-candidatura, aliás, vai virar candidatura em Mossoró. Vereador, não de uma maneira oficial, mas muitas vezes ocorrem muitas especulações sobre o senhor retirar o seu nome, alguns assim, que Zé Peixeira não vai em frente até o final. Qual a posição do senhor sobre esses comentários que têm sido feitos? Eu quero parabenizar você e a TCM, né, porque é um veículo de responsabilidade, porque vem perguntar a fonte. Esse negócio de blogzinho, nem pingou um pingo da fonte. Chutar o nome da pessoa na rua, dizer que você não é isso, você não é aquilo, não, tem que consultar. A gente é um pré-candidato, até então, é que eu disse, até então, se o partido da gente disser assim, não, Zé, não tem vaga no partido para você não ser nada, então você sem partido você não é nada, mas a vontade da gente é ser pré-candidato, ser candidato a prefeito de Mossoró. Até então, somos pré-candidatos. Tá aí o vereador Zé Peixeira, pré-candidato, como ele falou. Ele ainda é pré-candidato, porque até acontecer as convenções, são apenas pré-candidatos, ainda não há definições sobre quem de fato vai ser candidato à Prefeitura de Mossoró. Todos ainda estão nessa fase de pré-campanha, que é uma fase diferente de quando inicia de fato a campanha eleitoral aqui em Mossoró e em todo o país também, que esse ano acontecem eleições municipais em todo o país. Então, o Zé Peixeira fala que está colocando o seu nome à disposição nessa fase de pré-campanha, porém, vai depender dessa definição do partido aí, do Republicanos. É mais um nome colocado como pré-candidato também à Prefeitura de Mossoró. Temos vários nomes já postos aí nessa fase de pré-campanha. Vamos aguardar essas definições, porque, de fato, ainda nada foi oficializado. Temos apenas pré-candidatos. Conversando aqui com a reitora Ludmila Oliveira, reitora da universidade. Reitora, falando também sobre esse processo eleitoral, a senhora vivenciou um processo eleitoral na universidade. Na consulta acadêmica ficou em segundo colocado. Como é que a senhora avalia essa votação, esse processo todo que vivenciou a universidade e esse andamento agora após eleições? Bom, só sabe o que é passar por uma campanha, né, quando você passa por ela. Eu considero que nós saímos dessa campanha, né, uma campanha informal, considerada informal em sua essência, até porque se a campanha tivesse sido formal, nós teríamos tido aí alguns problemas. Exemplo, nós tivemos... Reitora, só um instantinho que o seu microfone, a gente teve um probleminha no áudio. A gente daqui a pouquinho retoma com a reitora Ludmila Oliveira, que ela vivenciou, ela comenta sobre esse processo de consulta acadêmica. A universidade tem uma lista tríplice, ela passou por esse processo na universidade, colocou o seu nome à disposição da comunidade acadêmica para consulta à comunidade acadêmica e ficou em segundo lugar nessa consulta. Em primeiro lugar, o candidato Rodrigo Codes, professor da universidade. E aí a Ludmila conversa e avalia também, reitora, agora com o áudio de volta. Agora sim, né? A senhora pode comentar como é que foi vivenciar esse processo e o pós-eleições, pós-processo de escolha de consulta à universidade, à comunidade. Bom, primeiro, não é assim, é importante explicar à sociedade de um modo geral que essa votação na comunidade acadêmica foi uma votação informal, né? A eleição, ela acontece no Conselho Universitário. Então, quando a gente fala eleição na universidade, a eleição acontece no Conselho Universitário, que o resultado, ele é distinto do resultado. Ele pode ser distinto e ele está distinto do resultado ali da consulta feita pela comunidade acadêmica. Aquela consulta foi informal. Importante destacar que na consulta informal nós tivemos alguns episódios. Exemplo, mudança de regra de votação, 24 horas antes, né? Recebemos algumas denúncias. E em número de votos absolutos na instituição, nós tivemos o maior número de votos, com um pouco mais de 300, bem mais que 300 votos de maioria, né? Essa situação, por exemplo, se a gente for colocar, na hora de fazer a conta ali, nós não tivemos paridade. A mudança de regra, né, de entendimento ali na reta final
trouxe uma baixa expectativa ali para os nossos estudantes. Mas, enfim, isso é um ponto passado, porque o que nós temos é uma eleição no Conselho Universitário, não é? Nesse momento se aguarda a nomeação, não é? E nós temos que aguardar, porque quando você faz parte de uma lista, você tem que aguardar o resultado ali de escolha daquela lista. É diferente, assim, eu sempre preciso colocar isso, por quê? Porque, veja só, é diferente daquilo que você acabou de mostrar aqui, uma eleição para vereador, uma eleição para prefeito, uma eleição para governador, uma eleição para deputado, ela é uma eleição absoluta. Ainda no país, embora se tenha um projeto de lei, não é? Nós não temos o desfazimento da lista. Nós ainda, é tanto que os termos que falam lá são composição da lista. Então, as 3 pessoas que estão lá compõem uma lista tríplice de escolha. A senhora é a favor dessa lista tríplice? Olhe, se eu for contra essa lista, eu vou lhe dizer o seguinte, que até aqui, embora tenha sido discutida, ela nunca foi trabalhada com a força que merecia para mudar. Entendeu? É muito discutível isso, assim. É algo que, para se desfazer essas situações de lista, você teria que, por exemplo, mudar até as próprias regras de eleição e não de consulta. Porque para você não ter lista, você teria que ter uma eleição. E essa eleição ela tem que ser defendida com votos universais dentro de uma instituição. Essa é a diferença. Para não ter lista, tem que ser votos universais. O voto de todo mundo ser igual. Você vota aqui fora, não é? No vereador, no prefeito, no governador, no presidente da República, no senador, no deputado, com o seu voto universal. Então, nas universidades, há um peso lá na LDB, na Lei 9.460, 94, salvo me engano, em que estabelece 70, 15, 15. 70% voto de professor, 15, 15. Então, nas condições, não é, de decretos e de ajustes, é que se monta uma votação ali pensando numa paridade. O que é uma paridade? É aquele percentual igualitário, mas dividido nas 3 categorias. Nesse caso, na UFESA, qualquer matemático, é bem simples fazer a conta. Se você for avaliar, a consulta informal ela não atendeu ao percentual de paridade. Mas é uma consulta informal, então, por ser informal, nós não temos interesse de discutir, mas é importante destacar, porque quando se fala, é meio que foi a eleição. Não foi a eleição, foi uma consulta informal e a eleição acontece no Conselho Universitário. E tem prazo para essa homologação do Consune? Já aconteceu, não é? A lista já foi encaminhada, está tramitando. Nós acreditamos que o resultado, né, da escolha da lista deve acontecer no mês de agosto, dentro do mês de agosto, porque a previsão dentro de um mandato, quando se vai terminar, nos últimos 30 dias, é essa perspectiva de nomeação. Então, havendo nomeação... Então, falta a nomeação, na verdade, não a homologação, é a nomeação. Sim. Quando acontece a nomeação, aí nós temos a transição. Por enquanto, a universidade segue os seus trâmites normais, trabalhando, né? Trabalhando porque... hoje a reitora responde por essa instituição, tem toda a responsabilidade, então você não pode deixar de fazer suas atividades pensando no fim. Se eu ainda estou longe do fim, como é que eu vou pensar nesse fim imediatamente? Então, é algo de altíssima responsabilidade e que, havendo nomeação, é que se tem transição. Obrigada, reitora Ludmila Oliveira, pela participação aqui no programa Cenário Político, vários assuntos debatidos. Muito obrigada, que a senhora possa retornar em outra oportunidade. Obrigada, Natália, e estamos à disposição. E o Cenário Político desta terça-feira fica por aqui. A você uma ótima noite, a gente se encontra amanhã. Tchau, tchau.